mas eu tenho acompanhado muitos relatos, muitos estudos que se a pessoa consome pouquinho e com persistência, com 6, 8 meses, ela percebe que aquele desconforto do estômago que ela tinha, quando ela ingeria outros alimentos em função do estômago estar com problema mesmo, vai desaparecendo. Olá, tudo bem? Eu sou Mércia Ribeiro, estou falando do canal Kombuchazeira Ensina e o nosso tema de hoje é: por que a minha kombucha fica tão ácida? Você tem problema com isso também? A sua kombucha fica muito ácida? Muito avinagrada? A sua F1 passou um pouquinho do ponto, você não está sabendo como lidar com isso? Hoje nós vamos explicar e falar um pouquinho sobre isso. Você sabia que a origem dos nossos Scoobies são de diversos lugares do mundo e isso vai interferir completamente na nossa bebida? Não existe nenhum Scooby que seja igual ao outro. Mesmo que o Scooby seja uma colônia simbiótica de bactérias e leveduras, e talvez seja essa a maior das explicações, são muitos tipos de micro-organismos vivos e leveduras que reagem conforme o tempo, a temperatura e os elementos que você utiliza para fazer a sua kombucha. Como nós estamos falando de diferentes tipos de água, diferentes tipos de chá e diferentes tipos de locais onde nós produzimos a nossa kombucha, isso vai alterar o paladar e muitas vezes vai interferir na acidez. Vejam bem, os 3 tipos de Scoobies, que é americano, alemão e canadense, o americano ele naturalmente tem um maior tipo de ácidos na sua composição. Então é uma kombucha que fica mais ácida, rapidamente mais ácida. Dependendo do número de dias que você deixa, ela fica mais ou menos ácida. Já a cultura canadense e alemã, elas são mais semelhantes, elas são menos ácidas e demoram um pouco mais para chegar nessa acidez. Então isso é uma das explicações do porquê a nossa cultura pode ficar muito ácida. E o que a gente pode fazer para melhorar isso? Uma das coisas que a gente pode fazer com a nossa F1 muito ácida são vinagres. Nós podemos deixar um tempo maior, engarrafar e fazer os vinagres. Esse é um assunto para um outro momento, iremos falar em um outro vídeo. Mas vejam as possibilidades de vinagres que nós podemos fazer vinagres de kombucha. Uma outra causa no Brasil que aconteceu muito foi um mito há uns 5, 6 anos atrás de que nós, para fortalecermos a nossa cultura, para deixar um Scooby mais bonito, utilizarmos de vinagres de maçã ou outros tipos de vinagres e colocar uma colher no nosso líquido starter. E isso acabou tornando a nossa kombucha híbrida. No Brasil existem muitas Scoobies e kombuchas que estão híbridas, que são culturas de vinagre com a cultura da kombucha, e são culturas diferentes. São colônias de micro-organismos completamente diferentes. Mesmo que quando a gente fala em vinagre, vai ter aquela madre, que é a película gelatinosa, semelhante ao nosso Scooby. Mas o Scooby é uma coisa, a madre do vinagre é outra completamente diferente. Então isso é um alerta que eu gostaria de fazer para vocês, de que não se deve colocar nenhum tipo de vinagre na nossa cultura da kombucha, do Scooby, acreditando que isso vai melhorar ou vai fortalecer. Quando a gente pensa na acidez, quem vai repunar são as crianças. Então quando eu falo assim, a kombucha é muito ácida, eu lembro das minhas sobrinhas, que elas gostam da kombucha, só que se você apresenta uma kombucha que é muito ácida, a criança vai repelir. Por quê? Porque vai se assemelhar ao vinagre. E existe, o vinagre é uma coisa meio contraditória, porque
tem muitas pessoas que têm uma memória não muito agradável, com o paladar, o cheiro, o gosto do vinagre. Vocês percebem isso? Principalmente quem mexe muito com a cultura da uva ou com a própria cultura do vinagre acaba tendo uma certa resistência a esse cheiro, porque ele é um cheiro bem característico. Então, um dos inconvenientes da bebida, para que a pessoa de repente faça uma carinha assim, às vezes, de nojinho, é a nossa kombucha ficar com cheiro avinagrado. Então, a pessoa vai começar pelo cheiro. E aí, não tem cheiro de vinagre, ela já vai ficar meio assim. Essa não tem, tá? Essa é hibisco com lúpulo, eu adoro essa aqui. E esse tom rosado, percebam como fica linda essa bebida. Não tem cheiro, essa realmente ela tá bem saborosa. E isso impacta muito no nosso consumidor lá da nossa casa. Porque a gente quer produzir uma kombucha caseira, a gente quer os benefícios da kombucha, mas a gente quer que a nossa clientela lá de casa consuma com prazer, goste de tomar a bebida. E aí a acidez é uma das coisas que atrapalha. Mas o que eu posso fazer, então, além de utilizar para vinagre, para que a minha cultura, a minha kombucha, o meu líquido final fique gostoso? Uma dica que a gente pode fazer é fazer uma F1, não saborizar essa F1 no período que ela passou, 8, 10, de repente 10 dias ela já vai estar começando o pico da acidez. Você vai tirar essa F1 para fazer um novo starter. Então você paralisa esse processo, vai pegar o teu Scooby, novo chá e vai reiniciar só com o starter. Tu não vai utilizar aquela F1 para saborizar, porque aí você paralisou essa acidez, vai pôr um chá novo e vai incentivar que os outros micro-organismos que não são os ácidos se reproduzam e vençam a acidez. Porque é um jogo de ganha-ganha. Como são muitos micro-organismos, aquele que se alimenta mais rápido se reproduz mais rápido e acaba vencendo no jogo da nossa bebida. E isso em todos os lugares. Por isso que não existe nenhum Scooby igual ao outro. Porque nós temos micro-organismos em todos os lugares. E aí esses micro-organismos, inclusive do ar, interferem no momento que os micro-organismos consomem o chá, a água, o açúcar e devolvam essa bebida. Uma outra dica é, ao invés de você reiniciar essa F1, eu quero utilizar não quero perder aquele líquido que eu fiz da F1. Eu separo meu starter, meu Scooby para refazer, meus 10%. Os 90% da bebida que ficou muito ácida, eu vou diluir um novo chá. Então eu pego um novo chá, vou pegar aquela quantidade de kombucha e a mesma quantidade de um novo chá verde ou um chá preto, levemente adoçado. Então eu vou adoçar menos do que eu iria adoçar normalmente. E aí eu vou saborizar, então, esses 50 mais 50. A minha kombucha ficou diluída e quando eu fizer a saborização, e engarrafar ou fizer a pré-saborização, os micro-organismos vão continuar consumindo aquele novo chá. E aí vão acabar equilibrando a acidez, porque ele tem novo alimento e aí consegue diluir essa acidez. Essa é uma outra dica para você diminuir a acidez da sua kombucha. Mas aí você vai perguntar, vai diminuir o número de micro-organismos? Vai diminuir o número da kombucha? Eu penso que é relativo. Por quê? Porque quando você aumenta, você tirou o 80% daqui e colocou a mesma quantidade de chá, esses 80%
vai ficar 50-50. Esse novo 50 vai continuar trabalhando. E ao reiniciar, porque os micro-organismos estão latentes, você alimentou eles, eles continuam se desenvolvendo. E aí a kombucha começa a vencer. Vamos imaginar que fosse 30% do chá ácido, 30% do novo chá levemente adoçado e 30% da saborização. Esses micro-organismos que estão aqui, eles vão se alimentando, se alimentando, se alimentando, e quando passado um tempo, mais 5, 6, 7, 8 dias, elas começam a tornar tudo isso aqui kombucha. Fica claro para vocês? Podem perguntar que eu posso esclarecer mais alguma coisa, tá? O que é a acidez? A acidez é quando os nossos micro-organismos consomem o chá e o açúcar, transformam ele em álcool e depois do álcool eles se transformam nos ácidos acéticos. Então é uma transformação do álcool nos ácidos acéticos. E aí uma outra forma que você tem de diminuir a acidez da kombucha é cuidando o nível do açúcar que você vai colocar, ou até da frutose que você vai colocar na tua kombucha. Por quê? O que é transformado em álcool? O açúcar. Quanto mais açúcar tiver, mais álcool vai produzir. E aí vai chegar um momento que aquele pico de álcool vai se transformar em acidez. Então isso é um engano quando você pensa, mas eu vou adoçar minha kombucha e ao adoçar ela vai ficar menos ácida. Pode dar o efeito contrário. Por quê? Porque esse açúcar vai ser transformado em álcool e esse álcool vai trazer novos ácidos. Então pode dar o efeito rebote, pode dar o efeito contrário. A gente tem que cuidar muito com esses mitos que existem e uma das dificuldades que eu tive maiores foi, e eu tenho até hoje, porque a gente está sempre corrigindo os nossos processos, o nível da acidez. Eu diria que eu tive que estudar mais de um ano por ter aprendido muita coisa errada, por ter usado o chá errado no começo, então no começo usava o chá mate, não entendia que havia essa diferenciação do chá camellia sinensis, por ignorar mesmo, a gente desconhecia mesmo. E aí você, depois de uma longa caminhada de muito estudo, muita coisa que a gente assiste de pessoas mais seguras e acaba tirando um pouco desses mitos e desses erros que a gente comete. E aí eu tinha essa ilusão de que mais doce, menos ácido, e tá errado. Então por um grande período a minha kombucha foi considerada bem ácida. Porque eu também tinha muito esse mito de que a gente tinha que cuidar, porque a kombucha você tem que pensar só nos nutrientes e naquilo que traz de bom, sem esquecer, e acabava esquecendo que o ato de você beber algo também tem muito do sensorial. Então eu me preocupava tanto com os nutrientes, tanto com a saúde, tanto com a questão não pode ter açúcar, não pode ter residual de açúcar, que eu acabei deixando a minha kombucha por muito tempo com um sabor não tão gostoso. E isso é um grande erro que a gente faz, porque aí a gente atrapalha a nossa freguesia. E aí faz com que as pessoas fiquem com uma má impressão da bebida. Se nós começarmos a entrevistar as pessoas, os diversos relatos, inclusive das alunas, a primeira vez que a pessoa toma kombucha não gostei. Então, seja porque ela acabou consumindo uma bebida ácida, ou também porque esta pessoa está com um nível tão grande de micro-organismos que querem consumir apenas processados e farinhas e outros tipos de produtos, que quando vem micro-organismos que dizem, não, eu quero consumir coisas saudáveis, gera um conflito no organismo mesmo. Isso é uma experiência que eu tenho muito grande. A pessoa começa a beber sempre, mas precisa, porque ou por causa do intestino, ou ela tem realmente uma necessidade, ela não pode abrir mão de beber a kombucha. Depois de um período de 1, 2 até 3 meses, ela se adapta tanto ao paladar. Por quê? Porque ela começa a diminuir as papilas gustativas que
também ficam os micro-organismos dentro da nossa língua, começam a querer coisas mais saudáveis. E não é um querer da mente, é um querer fisiológico. Por quê? Porque elas também vão querer se alimentar de coisas menos doces. E aí, de repente, você vai perceber que você colocou menos açúcar no teu café, menos açúcar no teu chá, menos açúcar no teu suco. E quando você for tomar uma bebida muito doce, vai te dar uma repulsa natural. Não é algo que você decidiu, é algo que o teu organismo, pelas escolhas que você começou a fazer, começou a decidir. Isso eu não quero mais. Veja um universo de possibilidades que você ingerir um fermentado, porque não é só da kombucha isso que eu estou falando. Os fermentados geram isso. Então você come um creme, consome o kefir, seja com iogurte ou também fazendo ele no estilo gaseificado. Isso faz com que você comece a ser mais seletivo, naturalmente, sem forçar. Teu próprio organismo começa a buscar essas coisas. E certamente as alunas realmente perguntam muito sobre a acidez. E aí você vai investigar. O Scooby foi colocado vinagre, o chá que a pessoa está usando não é de tão boa qualidade, às vezes é comprado a granel, às vezes ele é todo picado, porque a árvore da Camellia sinensis ela é uma árvore só. Mas aí, quando ela é colhida, ela vai ter os tempos de colheita e também o método de corte, isso que vai diferenciar os diversos tipos de Camellia sinensis. Ela foi tirada dos galhos, ela foi tirada do caule, ela foi tirada das folhas. Essa torra foi cedo, foi mais tardia, e isso que vai dizer se ele é preto, se ele é branco, se ele é verde, se ele é banchá. E aí no Brasil o que acontece? Nós usamos muito chás a granel. E aí você não sabe, ou nos pacotinhos que você compra no mercado, os pequenos pacotinhos, então aquilo tudo é picado, triturado e a gente não tem certeza do que tem lá dentro. Tudo porque nós não temos uma cultura de chá. É muito recente essa cultura de nós consumirmos chá. A gente sempre infusionou, fez chazinhos para dor de barriga ou para um problema de fígado. Então nós sempre, para o neném, às vezes para uma cólica, para o leite da mãe. Então nós sempre tivemos essa falsa associação do chá como um remédio. E na verdade ele não é só um remédio, ele pode trazer muitos benefícios, trazer esse bem-estar, mas esse bem-estar também sendo um prazer sensorial. E aí ainda nós precisamos muita regulamentação e muito caminho para ter qualidade no produto, porque aquilo que não é consumido não é fiscalizado, se não é fiscalizado nós não temos certeza da origem. E isso tudo, como é que nós vamos mudar isso? Falando sobre isso, difundindo, então usar chás de boa qualidade. Nós temos várias pessoas cada vez mais criando empresas, podendo comprar online esse chá, não sendo chá importado, mas sendo produzido esses chás no Brasil, e aí comprovando que sim, nós temos muita qualidade. O exemplo é o lúpulo. O lúpulo saboriza a cerveja. E aí se criou também, por desconhecimento, como se o lúpulo não pudesse ser produzido no Brasil. E pode. E nós temos agora colheitas em vários estados do país demonstrando que a nossa terra tem qualidade, inclusive, para produzir o lúpulo. E o lúpulo, por que eu estou falando do lúpulo? Porque eu gosto de fazer saborização da kombucha de lúpulo e não interfere no teor alcoólico, porque o lúpulo ele é algo que traz sabor, abre o paladar, abre o perfume da bebida, como exemplo dessa aqui que eu usei o hibisco com lúpulo. Então assim, o chá ainda temos um caminho muito longo aqui no Brasil para falarmos e discutirmos mais sobre o chá. O tema de eliminar a acidez da kombucha é um dos mais buscados, um dos mais falados. E aí eu preciso fazer escolhas. Se eu estou numa região mais fria, porque a kombucha ela precisa de 23, 24 graus. Nós temos, aqui na nossa região do Paraná, nós
temos, entre aspas, dividido o verão e o inverno, mas nós temos passado por um tempo bem atípico e faz mais de 10 meses que nós estamos no verão. A média das nossas temperaturas são 30 graus. E aí eu preciso, então, cuidar o local que eu vou acondicionar a minha kombucha. Se eu estou numa cidade que é muito quente e eu colocar os meus vidros dentro de um armário, eu vou aumentar o calor e, consequentemente, aumentar a proliferação desses micro-organismos ácidos, porque eles são mais rápidos, eles se reproduzem muito rápido. Então, o indicado além de, dentro do armário, por ser ácido e ele evaporar, ele acabar estragando as dobradiças do nosso armário a médio e longo prazo, então não é indicado deixar no armário, porque também houve um mito de que nós precisávamos deixar o nosso Scooby coberto, o nosso Scooby escondido. Não há necessidade. Claro que se eu estou a 13 graus, 10 graus, 5 graus, eu vou precisar de repente criar um ambiente para que fique mais quente. E aí sim, então eu vou deixar o mais fechado possível, porque a minha temperatura externa é muito fria, vai interferir no ambiente onde eu moro, consequentemente na minha cultura. Mas o contrário também, se já está muito calor lá fora, e aí eu tranco tudo, cubro ainda, isso vai fazer com que fique mais ácida ainda a minha cultura. Não existe uma regra. Quando a gente fala de kombucha caseira, por ser uma cultura ainda selvagem e ela não ter uma regra de multiplicação, porque ela está sempre se multiplicando, nós precisamos adaptar a nossa realidade. Primeiro, aonde eu moro, é frio ou é calor? Aonde eu moro, tem muito vento? Lá na minha casa, o lugar onde eu pus aberto vai ficar o sol direto? Não é indicado também. Então eu preciso de um local que não fique incidindo os raios solares diretamente, porque os próprios raios solares vão ajudar com que fique mais ácido. Todos esses detalhes com muita observação. Então a gente volta a lembrar que para produzir uma kombucha de qualidade eu preciso de tempo. O tempo que a fermentação é necessária para ela fazer a transformação. E aí, você também não pode ficar ansioso e mexer no vidro, e ficar tocando, e ficar mudando de lugar. Será que cresceu? Será que tá legal? Isso é uma ansiedade natural que as alunas passam no começo. Elas pegam o Scooby, aí elas já querem, ai meu Deus, olha isso. Calma, dá um tempo, dá a pausa. Que é uma coisa difícil hoje de nós darmos as pausas. Então, dá a pausa para a tua cultura. A natureza ela é muito sábia. E a cultura da kombucha, a fermentação, é pura natureza. Deixa a natureza trabalhar. Não interfere. Faz a tua parte, segue o método, faz o teu chá de qualidade e solta. Então, isso vai sendo adaptado conforme você vai colhendo a sua cultura a cada lote ou a cada processo que você realizar. Essa questão da acidez ainda precisamos estudar muito, porque quando a gente fala em fermentação, a gente sempre vai lembrar de que essa cultura veio de origens de lugares muito frios. E aí, para eu poder ter um alimento conservado, eu utilizo esse método fermentativo para conservar o alimento, para eu não comer um alimento estragado. Então, eu quero que a minha beterraba, vou colher um monte de beterraba, mas eu não posso consumir toda essa beterraba agora. Então, eu vou fazer os vidros de fermentação e vou deixar lá. Para quê? Para que daqui 6 meses, para daqui 1 ano, eu possa consumir e continuar aquilo vivo e bom, não está estragado, não está mofado, não está bolorado. E aí, quando a gente importa essa cultura para os países que são mais tropicais, ela naturalmente vai ter que se adaptar.
E aí esses ácidos que se reproduzem, que vão gerar o ácido hialurônico, o ácido glucorônico, eles vão ter um tempo. Então, de repente, vai precisar 10 dias para esses ácidos aparecerem. E eu vou ter que ter um pouquinho de acidez para alcançar os meus objetivos. Porque é uma realidade num lugar frio e é diferente numa realidade num lugar tropical, que é o nosso clima. Então, as nossas culturas ainda estão se transformando e se adaptando. Eu tenho uma aluna que ela faz análise microbiológica e aí fez a análise microbiológica dos scoobies, porque assim, eu não produzo scoobies, eu produzo kombucha. Existem muitas empresas, não só no Brasil, como no mundo, que produzem as matrizes, individualizam inclusive, já definindo, eu quero que tenha esses tipos de micro-organismos, esses tipos de leveduras. A levedura mesmo é uma coisa que se multiplica muito no calor. E aí, é por isso que começa a fazer aquelas tripas. Aquelas tripas marrons que tem no nosso scooby são proliferação de leveduras. E aí começou um mito, voltando à análise microbiológica da aluna. E aí ela detectou, porque a curiosidade dela, como ela é da área de microbiologia, ela pensava, mas como que eu vou tocar no scooby, vou usar o scooby e ele não vai ficar contaminado? E zero contaminação. Por quê? Porque ela é uma cultura tão forte que ela consegue não deixar que, claro, as nossas mãos limpas, né? Óbvio, quando a gente mexe, higienizadas como vai fazer no processo de alimentação, elas não estão contaminadas. A kombucha muito ácida pode ser que você não tenha muito o que fazer. Você de repente diluiu, você saborizou e realmente ela está muito ácida. Aí que nós vamos utilizar como formas secundárias. Eu posso pegar essa F1 super ácida e fazer lavar os meus cabelos. Após eu ter lavado, couro cabeludo, lavado com shampoo, enxaguado, eu posso passar nos cabelos esse líquido, só o líquido, e depois enxaguar. Isso vai dar brilho, vai hidratar, vai fazer super bem. Ou eu posso fazer os vinagres. E aí eu posso saborizar esse vinagre, posso presentear, posso reutilizar os vidros que eu tenho em casa, colocar alecrim, colocar manjericão, colocar alho, cebola, coisas prebióticas no nosso probiótico. E aí vai fazer com que eu não desperdice também isso. Então, assim, nós podemos fazer máscaras faciais, utilizar esse líquido por ser ácido, é um ácido que você está passando no teu rosto. Então, eu posso fazer uma máscara facial com o scooby, que está muito ácido, ou o próprio líquido da F1, porque é um ácido que eu estou passando no meu rosto. Eu faço um alerta aqui, se você fizer isso, depois você lave muito bem o rosto se você for sair no sol e muito protetor solar. Por quê? Porque eu estou colocando algo ácido, como se fosse um limão. Eu estou espremendo e aí se eu for no sol, o efeito vai dar ao contrário. Ao invés de clarear as minhas manchas e fazer bem para a minha pele e para o meu rosto, vai fazer com que os raios solares queimem aquilo que ficou o resíduo do ácido na minha pele. Então, assim, tudo tem que ser usado com parcimônia e com cuidado. Algumas pessoas, elas gostam bastante desse paladar da acidez. Por outro lado, pessoas que eventualmente têm um problema no estômago, quando esse líquido muito ácido cai no estômago, pode gerar algum desconforto. Nós temos muitos relatos de que no começo pessoas que têm o H. pylori ou que têm gastrite começaram a consumir, que ácido com ácido teoricamente é para dar a base. Então ácido, o estômago é ácido, você põe um ácido, e ácido com ácido é uma das teorias de que vai tornar o ambiente basal, né, base. E aí no começo o estômago sente muito,
Mas eu tenho acompanhado muitos relatos, muitos estudos que se a pessoa consome pouquinho e com persistência, com 6, 8 meses, ela percebe que aquele desconforto do estômago que ela tinha, quando ela ingeria outros alimentos em função do estômago estar com problema mesmo, vai desaparecendo. Nós temos muitos relatos disso. Inclusive nos grupos, não só na nossa rede, mas em outras redes